Olá, meus amores. Aqui é a Aline Nascimento, mãe de 3. Como eu falei no vídeo anterior, eu tô com minha cunhada. Ela tá contando um pouco do relato da gravidez dela. De uma gravidez anacefélica. Como é? Anencefala. É complicado falar. E eu vou seguir agora com essa parte ela falando da gravidez, como foi, contando tudo pra vocês. Não esqueça nada. Um relato, um jogo que você sentia, tudo. Porque vai tirar dúvidas de muitas mães. Pode falar. Então, minha gravidez foi tranquila. Tirando as consultas, né? Porque sempre abalava mais, tipo, quando eu ia pra consulta. Eu tava tranquila. Quando eu ia pra consulta, eu já mudava o quadro, porque sempre era alguma coisa que me diziam, né? E querendo ou não, quando a gente sabe que é uma vida que não tem chance de vida fora do útero, aí também Já é delicado, né? E daí foi uma gravidez normal, senti enjoo, senti desejo, como qualquer gravidez. Não sentia dores nenhuma. Se eu disser que sentia dor, tô mentindo. Minha barriga cresceu mais do que o normal, tipo, eu tava com 5, minha barriga já tava com tamanho de 7 ou 8, porque junta muito líquido amniótico, porque a criança não consegue ingerir o líquido, fazer a urina e ingerir de novo. Aí ficava acumulando, e esse líquido, ele prejudica mais na formação do cérebro. Aí, em vez de criando mais massa, né, massa cefálica, ia diminuindo, porque o líquido ele ia acumulando e destruindo cada vez mais com o cérebro dela. E, tipo... Agora eu digo É porque ela tá tentando segurar as palavras pra não chorar, gente. Aí... E quando você ia pras consultas, assim, o que o médico assim mais falava, se ele falava pra você ter algum resguardo, algum cuidado, assim, não comer comida carregada, ou não subir, né? Assim, né? Nem descer escada, fazer esforço. Não, nunca me disseram não isso. Nem pra ter repouso, nem nada. Eles diziam que era uma gravidez normal, sendo que é de risco, mas tipo, é uma gravidez que eu poderia seguir normalmente. Entendi. Então eu não senti nada além dos sintomas de uma gravidez normal. Não senti nada além disso. E alguma crítica você já ouviu, assim, quando você estava na gestação? De que forma? Assim, ou de algum médico, ou tipo assim, de algum colega. Porque quando descobre, né, assim, até um olhar já vira uma crítica, né? Certo. A outra ultrassom que eu fiz, depois eu fiz eu fiz a primeira, pra saber se eu estava grávida. A segunda, na terceira ultrassom que eu fiz, aí o médico, eu fui para ter certeza, aí eu conversei com ele, expliquei, ele disse, vamos ver agora na ultrassom. Aí lá ele tá fazendo o exame, aí disse, realmente, sua filha não tem cabeça. Você acha que uma criança sem cabeça vai sobreviver fora do útero? Sendo que eu via a cabeça dela na ultrassom, eu via, digo, como é que, doutor, como é que uma criança vai estar dentro de uma barriga só com o corpo, sem a cabeça? Ele dizia, você tem mais alguma dúvida? Eu dizia, não, só isso mesmo que eu queria saber se realmente ela estava com anencefalia, né? Com a crania. Aí ele disse, ela tá, aqui, você tá vendo alguma cabeça aqui? E eu tava vendo a cabeça da criança na ultrassom e ele insistindo que não tinha cabeça. Aí... Que a forma dele explicar já foi, assim, insensível, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele não chegou pra mim pra explicar realmente o que era, né? Ele já chegou dizendo que ela não tinha cabeça. E eu acho que... nunca ouvi no mundo. Eu nunca ouvi relato de ninguém no mundo dizer que uma criança dentro de uma barriga sem a cabeça. Verdade. Aí ele poderia ter explicado, né? Fica a dica, viu, gente? Vocês que são médicos, saber ser sensível um pouquinho com seus pacientes. Ele dava pra ter dito, não, sua filha tá sem a parte do crânio, né? Sem o cérebro. Então, aí já ia ser mais... Tipo, eu ia aceitar mais um pouco. Aí pronto, aí eu dizia... Quando ele me disse isso, só foi choro mais uma vez, né? Porque, querendo ou não... A gente fica abatida. Verdade, e muito, ainda mais quando é um filho, né? Quando é de um conhecido, um relato que a gente vê na internet, já fica, imagina sendo nosso. Verdade. E quando você ia para as consultas com o psicólogo, assim, como era? O psicólogo, ele tentava me preparar para o que poderia acontecer ou durante ou depois da gravidez, né? Porque ele disse que eu poderia perder ela até na gravidez. Foi tanto que eu fui para fazer a ultrassom morfológica que eu fiz e cheguei lá e o médico olhou tudo. Ele disse que ela tá perfeita, assim, perna, braço, tá tudo normalmente, só que ela tá sem o estômago. Não tô localizando o estômago dela. E nem
o cérebro, né? Porque da parte do cérebro eu já sabia. Agora do estômago foi mais um outro baque. Que você não sabia. É. Aí ele disse que ela estava sem o cérebro, sem o estômago e que ela poderia... Ele disse, eu não sei como é que ela tá viva ainda aí dentro. Que era um milagre de Deus, né? É, ele disse, eu não sei como ela tá viva ainda. E eu, no meu pensamento, Deus me prometeu, ele vai cumprir. Verdade. Ele me prometeu que ia me mandar uma bênção. Eu não ia entender, mas depois ele ia me mostrar o mistério, né? É verdade. Aí ele disse, essas mexidas dela aqui aleatória, porque na ultrassom ela não ficava quieta. Eu sei. Aí ele dizia, isso aqui, ela não tá mexendo, ela tá dando convulsão. Então uma criança que tá assim, ela já era pra ter, não tá nem aí viva mais. Eu sei. Né? No caso, ela já tinha convulsão dentro da barriga, isso. né? As mexidas dela até eu, tipo, eu Achava conversando com meu estranho, esposo, eu conversando com meu esposo, eu disse, ela mexe muito, ela mexia mais do que o primeiro. Você já sentia essa diferença, né? De um pro outro, né? Eu disse a ele, ela mexe muito, como se ela estivesse pedindo socorro, ajuda, acho que ela sentia alguma dor, alguma coisa, né? E não consegue falar e ficava se mexendo. Aí ele me disse, ela não fala a verdade pra senhora, eu não sei como é que ela tá viva ainda. Eu não sei como é que ela tá viva ainda. E eu não sei se a senhora vai aguentar até o final da gravidez. Porque ela, como vai juntando líquido e ela tá crescendo, porque ela cresceu ainda um pouquinho, né? E ela tá engordando, ela tá ganhando peso, apesar de não estar comendo e tudo, mas ela tá ganhando peso. E juntando líquido e ela se mexendo muito, pode chegar a doer e vai lhe incomodar. E eu não sei como você tá aguentando ainda. Só que eu não sentia dor. Apesar dele dizer essas coisas, eu não sentia dor na barriga, não sentia nada de diferente. Aí, quando foi no mesmo dia, eu cheguei em casa, aí comecei a chorar mais uma vez quando eu fui ler, quando eu comecei a ler a ultrassom, que estava explicando tudo. Por isso que a importância de ter acompanhamento com psicólogo, né? Foi por isso que eles quiseram me encaminhar assim para psicólogo durante a gestação, né? Tem todo mês, né? E foi tranquilo, apesar dos baques, né? Cada vez que eu ia Quer que não, você tava preparada, né? E eu ia me preparando, eu ia assistindo vídeo, procurava, só que nada batia junto com a minha gravidez. Tipo, os vídeos eram só mais diferentes, né? Criança que tinha massa cefálica, que tinha do cérebro, que tinha os ossinhos do cérebro, e a minha não tinha mais nada. Então aí eu ficava só confiando em Deus. Confiando. E foi até o final da gravidez. Eu não quis fazer o aborto de jeito nenhum. A roupa dela, a boneca. Nem se eles dissessem que ela não tinha perna, não tinha cabeça, não tinha braço, não tinha nada, só tava o tórax, eu ainda aceitava, deixava vir até o final. Até o final, Então. Pronto. E como é que foi o parto, né? Certo. Meu parto, ele ia ser um parto cesariana. E eu já estava com encaminhamento para mim ir da maternidade. Eu fui fazer uma consulta num posto com a enfermeira. Cheguei lá, ela já me encaminhou para a maternidade. Porque ela disse, arruma suas coisas, vá para casa, arruma suas coisas e vá direto para a maternidade. Mandei a Alice tirar. Essa menininha ali. Alice, vai. Alice, tira aí a roupa da boneca, pra ele ver. Vai lá, dê Alice, pra Alice tirar. Aí ela me encaminhou pra maternidade. Eu cheguei lá na maternidade, fizeram o exame normalmente, né? Que eles fazem antes, o toque e tudo. Aí disse, você tá fechado ainda, né? Aí você tem duas opções. Ou você vai pra maternidade Em Aracaju? em Aracaju. Ou você vai pra casa, espera das contrações e você volta, mas não volta pra maternidade aqui, você vai direto pra Aracaju. Porque se você for agora, certeza você não vai ter agora. E daí eu optei ir pra casa, que eu não tava sentindo dor, não tava sentindo contração, não tava sentindo nada, normalmente. Aí fui pra casa, isso foi na quinta-feira. Quando foi no domingo, acordei normalmente, fiz tudo. Aí fui ao banheiro. Quando eu cheguei ao banheiro, eu percebi que era o tampão que já tinha saído, né? Aí tá bom. Mas eu ainda fiquei desconfiada, porque eu achava que estava poucos dias. Porque eu achava que na conta do pré-natal eu já estava com 9 meses. Mas na minha eu achava que eu estava com 7 ainda. Daí
eu fui pra maternidade. Eu comecei a sentir dor, era umas 2 horas da tarde. Aí fiquei em casa, quando deu umas 4 horas eu fui piorando. Quando deu 8 eu não aguentei mais. Aí fui pra maternidade. Foi a mesma, assim, sentimento de quando você tava de Nicolas, né? Foi a mesma tudo coisa. normal, gente. Tudo a mesma coisa, contração normal e tudo. Eu acho que ainda foi mais tranquilo ainda, né? Do que a dele. Aí fui pra maternidade, cheguei lá, fez o toque, né? O exame, normalmente como eles fazem. Me fizeram as perguntas, viu que era uma gravidez de risco, eu disse que eu não podia ter lá. Porque a maternidade daqui, gente, onde a gente mora, na instância, não tem UTI neonatal para os bebês, não. Então, todos os partos que eles consideram de risco, até uma mãe que tem problema de pressão, eles encaminham para Aracaju, que é a capital, porque lá tem mais preparo. E aqui a gente só faz aquele primeiro atendimento. Aí eles ligam para a ambulância, né? E leva a pessoa. Quando é um caso assim mais de risco, vem a SAMU, que tem mais a preparamento, né? E leva. Quando é uma coisa mais simples, é com a ambulância. Aí ela disse, já tá completo, você vai ter, daqui a pouco você tem. Aí por minha sorte tinha uma ambulância já lá embaixo, né? Aí ela mandou eu descer, aí mandou até ir rápido, né? Porque ela disse que você corre o risco de ter até no caminho. Daí então eu entrei na ambulância, fui sozinha, porque não pode ficar acompanhante, né? Fui sozinha e quando chegou no meio do caminho, aí a bolsa rompeu. Quando chegou mais ou menos uns 10 minutos, por aí, ou 20, da maternidade, ela começou a sair. Ela saiu, eu segurei, não tive nem como, né? Não tinha enfermeira. Só tava você e o motorista, no caso. Era. Peguei ela, segurei, coloquei um pouquinho em cima da minha barriga, porque eu não tinha nem como levantar na maca, o carro correndo, né? A ambulância. E o homem também não podia parar, né? Ainda eu bati no carro, disse a ele saiu, abriu o fundo da ambulância, né? Aí olhou e disse, você aguenta mais um pouquinho? Eu disse, aguento. Aí, porque eu não ia ficar no meio do caminho nem ele, né? Então você tinha que ir, Tinha que aguentar todo jeito. Verdade. E aí eu fui. Mas o líquido foi normal, só que foi muito líquido, muito mesmo. Porque tinha mais líquido, cheia né? de líquido aí, quando chega, fazia onda. Caiu tanto que chega a fazer onda na água. Mas era normal mesmo, não tinha cheiro, ou não tinha mau cheiro, não tinha cor. O líquido amniótico normal. Daí quando eu cheguei na maternidade, já foi com ela. Você foi o tempo todo segurando ela? Foi. Mas não chorou, ela não chorou. Aí quando eu cheguei na maternidade, eles me atenderam. Aí eu fiquei lá na maca, tiraram o cordão umbilical, né? Cortaram, tiraram a placenta. E aí pegaram ela e colocaram naquelas caminhas, né? Eu sei, pra levar pra incubadora, né? Só que eles deixaram ela ali, eu na maca, aí me tiraram de dentro do quarto, porque já estavam fazendo parto de outra. Aí me deixou no corredor, fizeram o parto da outra, enquanto isso ela lá. Não foi pra UTI, não foi pra nada, né? Porque eu achava que deveria ter ido, né? Que nem... Ele tinha pouco, mesmo que ela tivesse pouca chance de vida, mas... que nem o vídeo que eu falei no vídeo passado. Quando a menina nasceu, o pai falando que os médicos consideravam assim, a anencefalia craniana não tem chance de vida. E os médicos pensam assim, não tem chance de vida, então tanto faz como tanto fez. Mas, gente, não é assim. Então ele fala que ele pegou a filha dele no colo, disse que começou a cantar um louvor e ela respondia. E foi que um médico sensibilizou a reação dele e pegou a menina e levou para a incubadora. Então, quer dizer, é uma coisa que as pessoas acham assim, não tem vida, então não vamos lutar. Gente, tem que lutar até o último minuto. Então foi que nem aconteceu, aconteceu com você, né? Na